Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto que eu tenho recebido muitas perguntas, dúvidas, incertezas, né? A respeito da vacinação nas grávidas e nas puérperas, que são mães que tiveram bebês nos últimos 45 dias. Então, primeiro a gente precisa saber quais são os tipos de vacinas que estão sendo usados pelo Programa Nacional de Imunização, o PNI. No momento, são três vacinas. A Coronavac, que é do laboratório Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. A AstraZeneca, que é a vacina do laboratório da Fiocruz, em parceria com o laboratório de Oxford. E a Pfizer, que é do laboratório BioNTech. Essas três vacinas são as vacinas que estão disponíveis no calendário de imunização do Programa Nacional de Imunização no Brasil até o momento, né? E quais delas que as grávidas e as puérperas podem tomar? Vamos lá? Primeiro, a primeira vacina, a Coronavac. A Coronavac é uma vacina feita de vírus morto, é um vírus atenuado, um vírus que ao adentrar o organismo da pessoa imunizada, ela faz com que o nosso organismo produza anticorpo contra aquele antígeno. Então, o vírus atenuado, inativo, ou seja, ele não tem poder de se replicar, porque ele está morto. Ele é injetado através da vacina no organismo da pessoa e assim os nossos exércitozinhos de anticorpos vão lá e conseguem produzir anticorpo contra aquele vírus. A Coronavac é a maneira mais comum de produzir vacinas, que é essa do vírus atenuado, né, que é o vírus inativo, que é injetado no organismo e o nosso organismo produz anticorpo contra aquele vírus. A vacina Coronavac, ela é indicada para grávidas e para as puérperas, as mães que tiveram bebês até 45 dias. A Anvisa indica esse tipo de vacina. Então, a Coronavac é uma vacina que as gestantes podem tomar e que as puérperas também podem tomar. A outra vacina disponível é a vacina de Oxford, que é a AstraZeneca. Ela é feita de um vírus vivo, porém não é o coronavírus, é o adenovírus, que é um vírus presente em chimpanzés. Uma vez que a vacina é injetada no corpo, o corpo produz uma carga máxima, uma carga máxima de anticorpos contra aquele vírus. Apesar dele ser um vírus vivo, ele é inofensivo. Por quê? Porque ele não tem o poder de replicar. E por que a gente tem visto aí muitas reações acerca dessa vacina da AstraZeneca? Justamente por isso, por se tratar de um vírus vivo, mesmo que não replicante, o corpo entende que há alguma coisa errada acontecendo no nosso organismo. Com isso, ele produz uma carga máxima de anticorpos para tentar combater aquela possível infecção. Por isso que as pessoas têm tido dores de cabeça, calafrio, febre, dor no corpo, que são sinais de infecção. O teu corpo entende que há uma infecção em curso, com isso ele produz uma carga máxima e com isso consegue produzir anticorpos. Como o adenovírus é muito parecido com o coronavírus, a pessoa também produz imunidade contra uma possível infecção pelo coronavírus, porque o corpo ele não diferencia se é coronavírus ou se é adenovírus, ele simplesmente vai entender que, opa, outra infecção está adentrando no meu corpo e eu preciso proteger, certo? E a AstraZeneca, ela não é indicada para grávida nesse momento. Por quê? Porque houve uns episódios de trombose venosa profunda, episódios de sangramentos em algumas grávidas que fizeram uso da AstraZeneca pelo mundo. Com isso, como se não houve tempo hábil ainda para saber se realmente foi causa da vacina ou não, a Anvisa escolheu por precaução
suspender e não indicar o uso da AstraZeneca em grávidas e puérperas. Como é uma vacina que tem poucos estudos ainda que comprove malefícios e benefícios, a Anvisa achou melhor suspender e contraindicar a AstraZeneca para grávida. Então, a AstraZeneca ela não é indicada para grávida e nem para puérperas, mães que tenham tido bebê até 45 dias, certo? A Pfizer, a vacina da BioNTech, é uma vacina que não existe vírus nessa vacina, nem vírus vivos e nem vírus morto. O que existe nessa vacina é uma molécula chamada RNA mensageiro. A vacina, o medicamento ao ser injetado, ela leva às células uma mensagem, é como se fosse um manual de instrução. Ela leva até as células uma mensagem, um códigozinho nessa molécula de todas as informações sobre o vírus. Com isso, o corpo consegue criar anticorpos contra aquelas possíveis moléculas que virá a infectar esse corpo algum dia. Então, assim, é como se fosse um correio, né? Uma mensagem de correio. O RNA mensageiro, por isso que ele é chamado de RNA mensageiro. Por quê? Ele leva uma mensagem, né? Ele, através da vacina, ele leva uma mensagem até as células. Essas células produzem anticorpo, produzem um exército de anticorpo contra qualquer material que venha adentrar nesse organismo que tenha material genético semelhante àquele que foi levado pelo RNA mensageiro. É assim que a Pfizer faz com que as pessoas obtenham anticorpos contra o coronavírus. A Pfizer, essa vacina, é o modelo mais recente, mais moderno de fabricar vacina. É porque ela é através de uma mensagem que o RNA mensageiro leva até as células, como se fosse um manual de instrução para o momento que a pessoa foi infectada pelo coronavírus, ela saber exatamente como agir. Tudo bem? A Pfizer, ela, no momento, a Anvisa indica ela para gestantes e para as puérperas. Então, inclusive, ela é indicada até pelo fato de não ter risco de trombofilia, que são doenças relacionadas à coagulação sanguínea. Então, nesse momento, a Pfizer ela está sendo indicada para puérperas e gestantes. Tudo bem? Então, recapitulando, quais são as vacinas que as gestantes e as puérperas podem usar nesse momento? A Coronavac, do Butantan e do laboratório chinês Sinovac, e a Pfizer, do laboratório BioNTech. Tudo bem? Qual é a indicação das grávidas e das puérperas estarem sendo vacinadas? As grávidas, a indicação é liberada pelo seu ginecologista obstetra. Se o obstetra liberou, tá tudo certo. É ele quem vai dizer se a grávida deve tomar ou não. As puérperas, quem vai decidir são os pediatras. Os pediatras dos bebês, né, até 45 dias, são eles que vão decidir se essas mães elas podem vacinar ou não. Eles que vão decidir se o risco supera o benefício e se não vai interferir de maneira alguma na amamentação do bebê. Tudo bem? Então, gente, consultem os médicos de vocês, peguem informação direitinho, certifiquem de que vocês estão aptos a vacinar e procurem o posto mais próximo da casa de vocês, tá bom? Um beijo, gente. Mamãe nota 10. Tô morrendo de saudade de vocês.